Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar aqui nosso encontro de auditoria. Quem é que está animado aí para o nosso encontro de auditoria? Hã? E aí, Caio? Vambora, Beleza? vambora. Vamos embora? Yasmin está animada? O Anderson? Tem que Chegou... estar, né? Deu tempo, Caio, de ver alguma coisa ou não? Deu não, deu não. Deu nada, eu Bot- falei, pô, que sim. Botei até a criançada mais cedo aqui para dormir, mas não deu não. Não, tranquilo, gente, tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Essa parte de auditoria não é, né, o início, estava conversando isso com o Caio hoje, né? Já está ali pelo material que o Thiago passou para vocês, né? A gente está seguindo a trilha ali pelo curso regular lá do Estratégia, né? Então ele vai dar os links lá, as referências pelo curso regular, tá? E nesse curso regular, essa aula de auditoria está lá pela aula 05. É a aula de testes e procedimentos de auditoria, tá bom? Ah, por que que a gente não pegou do início? Porque a gente não vai ver tudo de auditoria, né, gente? Nossos encontros aqui, a gente separa aquilo que a gente julga assim que é mais importante, né, para a gente poder dar uma atenção maior aqui pela incidência de prova, né? Tá bom? Beleza, então o assunto de hoje, né, é testes e procedimentos de auditoria, tá? E vamos falar um pouco sobre evidências também. Bom, no trabalho de auditoria, o auditor, ele tem que... Tá? Só... Oi. Entrar aqui no quarto. Aqui. Nesse trabalho de auditoria, o auditor ele tem um objetivo, né? De fazer a asseguração, né, das demonstrações, das informações da entidade que ele está auditando, e ele vai fazer isso, né, ele vai gerar, inclusive, no final, um relatório de auditoria, não vai ser o assunto da aula hoje, só para a gente fazer uma breve introdução. E para ele chegar nesse relatório e chegar na conclusão dele, desse trabalho, ele precisa de evidências, né? Então, boa noite, Raíza. Então, essas evidências, né, que a gente vai comentar um pouco sobre elas hoje, como é que ele vai chegar nessas evidências de auditoria? Ele vai precisar fazer alguns procedimentos, né, de auditoria, alguns testes, para poder chegar nessas evidências, porque elas servem como fundamentação do trabalho dele para ele chegar no resultado, para ele emitir o seu relatório de auditoria. Tá ok, gente? Então, basicamente, é só para a gente situar em que parte do trabalho do auditor essa nossa aula de hoje se encontra. Então, a gente começa aqui com a parte de evidência mesmo, explicando o que é evidência, eu já disse, mas vamos seguir aqui a literalidade também do normativo. Né? Para quem é novo aí no assunto, não teve muito contato, o trabalho de auditoria, o trabalho do auditor, né, ele segue algumas normas. Né? Então, você vai ver muito, NBCTA, NBCTI, né, NBCPA, tudo NBC, normas brasileiras, né, de contabilidade, ou né, de auditoria. Então, segue essas normas. Assim como contabilidade, lá a gente estudou muito CPC, né? CPC tal, 26, CPC. Aqui a gente também segue as NBCs, tá? Que são as normas aí, beleza? Então, na resolução das questões, inclusive, eu botei no material aí algumas normas, alguns trechos de norma, tá? Não botei muita coisa para não ficar pesado o material, eu botei só aquilo que vai servir de fundamentação para essas questões aqui desse caderno. Tá? Aí talvez deu uma vontade, já senti essa vontade quando eu estava estudando, então vou pegar essas normas aí, vou começar a ler todas aí, pá, igual contabilidade, vou pegar o CPC e vou começar a ler. Gente, o custo-benefício disso aí é pequeníssimo, tá? Então as questões de auditoria, a gente vai bater aqui no que é fundamental, no que é básico aqui, nesses mapas mentais aqui, muito bons aqui, do professor Tonivan Carvalho, para quem não conhece, né, ele é professor do Estratégia, inclusive, e do TEC também. Tá? E questões, gente. E questões para a gente poder se acostumar com esse linguajar da norma, esse linguajar da auditoria. Então, eu já adianto para vocês que a auditoria é realmente muita decoreba, viu, Cristina? É muita decoreba, tá? Mas a gente tem que caprichar aí nos mnemônicos, Cristina dando joinha. Tem que decorar aí nos mnemônicos, tá? Em leitura, releitura, tá? Desses trechos importantes, desses mapas, inclusive. Então, tá aí o material para vocês dessa aula de hoje, que é muito útil. E fazer questões, gente, para a gente poder se acostumar. Vai chegar um nível, e tem gente que já deve estar nesse nível aí, que você vai matar questões assim, porque, tipo assim, cara, eu nunca li sobre isso aqui. Não pode ser isso aqui.
Entendeu? Então, as questões de auditoria, você chega nesse nível assim. Não, isso aqui eu nunca li, nunca vi nada sobre isso. Pode ser que você nunca viu, porque você nunca leu essa parte da norma, mas na maioria das vezes, a sua intuição, ela é boa aí, tá? Ela dá certo. Então, é só decorar? Para decorar, não é bem decorar, tem lógica nisso aqui, né? As normas são feitas seguindo uma certa lógica. Então, o nosso estudo aqui, a gente vai sempre tentar ver a lógica por trás da norma. Por que, que esse é o procedimento do auditor? Por que, que ele tem que fazer isso? Porque vai ter muito isso, né? O auditor, nessa situação, tem que fazer o quê? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qual o procedimento que ele tem que adotar? Então, a gente tem que sempre tentar procurar a lógica por trás aí para a gente poder melhorar a internalização desse conteúdo. Ok, gente? Então, podemos começar? Se puder, dá um joinha aí. Se der joinha, eu começo. Vai lá. Beleza. Maravilha. Pedrão. Show. Maravilha. Pedro agora está com acesso ao Tech Full agora. Estava fazendo 15... Agora ninguém me segura. Estava fazendo só 15 questões por dia, agora está fazendo 100, não é isso? 100 por dia. Agora tô direto. Agora vai derrubar o Tech agora. Valeu. Deu certo. Maravilha, gente. Então vamos iniciar depois dessa introdução. Tá aparecendo para vocês aí legal a tela? Tá dando para enxergar, né? Beleza? Aí, tá aí o joinha. Maravilha. Então tá. O que é evidência de auditoria? Olha, a evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. Foi o que eu disse na introdução. Ele vai gerar um relatório no final, então ele vai precisar de evidências de auditoria para poder embasar a sua conclusão. Tá? Bom, inclui as informações contidas nos registros contábeis, que suportam as demonstrações contábeis, e informações obtidas de outras fontes. Então, não são só as demonstrações contábeis que ele avalia informações também de outras fontes, tá? Bom, quando a gente fala de evidência de auditoria, a gente tem que ter duas coisas em mente, mas antes de a gente falar isso, vamos abrir aqui a vez para Cristina fazer uma pergunta. Fala aí, Cristina. Olha só, eu sempre tive uma dúvida. E quando eu estudo auditoria para concurso, principalmente na área fiscal, eu vou sempre focar que a auditoria é sempre nas demonstrações contábeis. Entendi. Quando eu estudo as normas, né? Ela é sempre voltada para as demonstrações. Mas eles não vão utilizar só, né, as demonstrações. Né, vai utilizar outras fontes de informação. A gente vai ver que hoje tem testes que você faz testes de controle interno da unidade, da entidade que você está avaliando, entendeu? Sim, então, tipo teste acho que tem um teste que vê se as normas estão sendo, né, aplicadas. De conformidade. Isso. Isso cai mais em auditoria governamental. Você já estudou para a área de controle, não, né? Ou já? Já. Ah, então é isso. Aí você está entrando em auditoria operacional e conformidade, conforme as NATs do TCU. Aquilo é auditoria governamental. Aqui, o trabalho que a gente vai fazer é de auditoria independente. Tá? Então, as normas aqui é de auditoria independente. Isso? Inclusive, eu comecei estudando para a área fiscal, essa auditoria aqui independente, né? A auditoria independente é auditoria interna também, né? Que a gente aborda aqui nessa aula. Aí eu fui para a área de controle, porque também caía auditoria, né? Falei, então eu vou para a área de controle, migrei. Contabilidade também, né? Cheguei lá, a contabilidade era pública, não era geral. A auditoria é governamental, então você pega um monte de norma do TCU, COSO 1, COSO 2, tal. A gente não vai ver nada disso aqui, tá? Senão, a auditoria governamental. Aqui a gente vai ver na auditoria independente, auditoria interna. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, só para situar aí, mas muito boa pergunta. Mas a independente é a externa, né? Você falou interna. A interna que é a governamental, não é? Não. Você tem a auditoria governamental, tipo matéria. Você vai tratar assuntos, a auditoria com base nas normas do TCU, que ele tem um manual lá, né? De auditoria, que chama NAT. Você tem o COSO, né? Você tem algumas normas específicas da auditoria governamental. A auditoria independente é a externa, tá? Externa, isso. Só que a gente aborda também, tem normas que falam da auditoria interna da empresa. Entendeu? Você tem a auditoria interna da empresa, controle interno, e você tem a auditoria interna e você tem a auditoria independente, externa. Então, eu não sei se eu posso falar que a auditoria interna é governamental, eu acho que não. Né? Eu acho que sim, não.
Não sei, É. também não sei. Mas eu acho É, que a gestão de risco é mais a interna, né? E a outra é independente. Toda auditoria vai ter que fazer uma análise de risco, né? Risco de distorção, por exemplo. É que eu A gente também vai fico comentar um na pouco sobre dúvida isso. disso. O risco existe não só na governamental, né? Entendeu? Sim. Mas vamos Não, focar mas aqui é na. tudo já. Não, continua aí, porque eu acho que você vai chegar lá onde a gente está querendo. Tá, beleza. Aí você fala aí. A gente vai debatendo. Beleza. Tá. Aí tá aqui, a auditoria, estamos falando da evidência, né? Então, a evidência, a gente já viu o que é evidência. Quando a gente fala de evidência, a gente tem que falar sobre dois termos aqui: a suficiência e a adequação. Tá? Isso aqui tem que falar porque cai muito em prova isso aqui. Eu não vou trabalhar isso aqui nas questões que a gente vai fazer, mas esse mapa mental, essa parte aqui é importante porque costuma cair, tá? Quando a gente fala de suficiência em evidência, significa a medida de quantidade de evidência de auditoria. Por quê? Porque a evidência de auditoria ela tem que ser suficiente e ela tem que ser adequada. São duas características dela. Quando a gente fala que ela é suficiente, quer dizer que tem que ter uma quantidade de auditoria suficiente para o auditor chegar no resultado dele. E quando a gente fala que ela é uma evidência adequada, isso está ligado à qualidade dessa evidência. Entendeu? Porque não adianta, tem até uma parte da norma que fala que uma grande quantidade de evidência não vai suprir uma qualidade ruim de uma evidência. Tá? Não importa, você tem uma grande quantidade de evidência, mas elas não são qualitativas, não tem qualidade nela. Tá? Então, você tem que ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Então, a prova vai começar a trocar isso aqui, falar que suficiência é qualidade, que adequação é quantidade. Então, guarda isso aqui, tá bom? E eu acho que é mais tranquilo de memorizar, porque realmente suficiência tem a ver com quantidade. Se tem quantidade suficiente, né? Ela tem uma qualidade, ela é adequada, então você consegue memorizar de boa. Ok? Beleza. Então, aqui, para a gente ter a nossa, encontrar a evidência de auditoria, a gente tem que fazer alguns procedimentos de auditoria. Tá? E é sobre eles que a gente vai falar agora. Tá? Boa noite, Gabriela. Vamos lá. Tipos de procedimento de auditoria. Nós temos aqui alguns tipos: inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos. Tá? Tem mais um, indagação, que está mais ali embaixo, mas eu vou falar um pouco mais sobre a indagação daqui a pouco. Tá? Então, esses são os procedimentos que o auditor realiza para ele poder chegar na evidência que ele precisa para embasar o seu resultado, a sua opinião. Tá? Então, a evidência ela é necessária para fundamentar a opinião do auditor, o relatório do auditor, né? Eu já falei sobre isso. Espera que eu estou me enrolando aqui. Quero ampliar aqui, eu acho que está pequena para vocês. Ficou um pouquinho melhor, né? Então, ela é necessária para fundamentar a opinião e relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa, tá? E é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho, que são esses procedimentos que eu falei aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Em alguns casos, a ausência de informação, isso aqui é interessante, ela também constitui uma evidência de auditoria. Porque a evidência, a gente falou que são informações, né? Mas se não tiver informações, isso pode servir, servir como uma evidência de auditoria. Por exemplo, a recusa da administração em fornecer uma representação solicitada. Tá? Isso pode servir, tá, como uma evidência para o trabalho do auditor. Isso também pode ser assunto de prova. Embora a indagação, eu falei da indagação, né, que ela não apareceu aqui, mas ela vai aparecer mais embaixo, que é um procedimento de auditoria, indagação, tá? Embora a indagação possa fornecer importante evidência de auditoria e possa produzir evidência de distorção, ela sozinha geralmente não oferece evidência de auditoria suficiente da ausência de distorção relevante no nível da afirmação, nem da eficácia operacional dos controles. Cara, para quem tem primeiro contato com isso aqui, cara, tá falando grego aqui esse negócio. A gente vai se acostumar com esse linguajar, tá? Você vai lendo, relendo isso aqui, fazendo questões, você vai acostumando, tá bom? O que é uma distorção relevante? A gente não vai falar sobre distorção hoje, tá? É um assunto aí do PDF ou de alguma aula, tá? Mas a indagação que você tem que guardar é que a indagação, ela sozinha, não serve como evidência, tá? Você usar esse procedimento de indagação, essa evidência sozinha não vai servir, ela vai precisar de outras também. Tá? Então, é um detalhe aqui que é importante para a prova também que pode cair. Uma evidência de distorção seria uma fraude ou erro, né?
É basicamente isso. Sim, Sim, pode grosso ser modo. fraude, erro, isso. A diferença de fraude e erro, você sabe? A fraude é Não. proposital. Oi? A fraude ela é intencional, né? E o erro não. Isso, maravilha. Também cai em prova. Não é assunto da aula de hoje, mas já que você comentou, então a gente vai ampliar um pouquinho. A Porque fraude é acho que fica intencional. mais fácil de entender a distorção, entendeu? Porque a Isso, distorção isso. parece uma coisa mais É, né? branda, Distorção. mais branda. É. Então, quando a gente fala de distorção, a gente está falando de fraude, erro, né? Que são identificados, tá? Aí, aqui, ó, a NBC-TI, por exemplo, quando é TI assim, é porque é auditoria interna. Ela traz aqui alguns tipos de informações. Né? A informação ela tem que ser suficiente, tem que ser adequada, tem que ser relevante, tem que ser útil. Informações tem a ver com evidências, né? O que é suficiente? É factual e convincente. O que é adequado? Tal. Então, tem uns termos aqui, mas isso aí não é relevante. Pode ficar aí para um resumo de vocês, para alguma questão que caia. Não vamos gastar tempo com isso aqui, não.